dois propósitos neste lugar. Receba nosso louvor e adoração e visita nossos corações com a sua palavra esta noite. Abençoe também todas as outras igrejas de inúmeras denominações espalhadas por todo o mundo, que se reúnem, Senhor, para buscar a Tua presença. Manifesta também, ó Deus, o Teu poder no meio do Teu povo. Fala conosco, dirige, Senhor, a ministração do louvor, que o Senhor receba como um cheiro suave diante de Ti. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, irmãos. Graças a paz, irmãos. Amém. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus para louvar, celebrar e exaltar o seu santo e bendito nome. Amém. Convido a igreja para se colocar de pé. Queria começar com uma leitura de um texto que está lá em Jeremias 32, 17. Que diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Esse é o nosso Deus, Ele é grande. E essa noite nós vamos cantar sobre isso, que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. A grandeza do nosso Deus, ela não pode ser medida, ela não pode ser contada. A palavra de Deus expressa a grandeza de Deus, mas ainda não é totalmente o que é Deus, porque Ele é grandioso. Deus, Ele é grande em amor. Nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em graça, em perdão e honra. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, problemas e esquecemos o quanto o nosso Deus é grande. E onde nós estivermos, Ele está lá. Se nós formos no lugar mais profundo, Deus está lá. Se formos no lugar mais alto, Deus está lá. Em todos os lugares Deus está. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, que essa noite, ó Deus, possamos lembrar o quanto o Senhor é grande, Deus. E quanto a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E o quanto, Senhor, nós podemos, Senhor, descansar em Ti. E que isso venha do nosso coração, Senhor, essa noite. Que possamos cantar louvores a Ti, Senhor, lembrando quanto Tu és grande, Deus. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença todos os dias, Senhor. Inclusive, Senhor, aqui junto com os nossos irmãos, ó Pai. Pois aqui, Senhor, reúne, Senhor, o corpo, a igreja, Pai, para Te exaltar, para clamar a Ti, Senhor, e suplicar a Ti, Senhor, que o Senhor derrame as Suas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor, porque sem ela nós não somos nada, Pai. Sem ela nós não podemos viver, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a Tua mão está. Lá em cima do universo, nas linhas de um verso, lá a Tua mão está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a Tua mão está.
Deus está quando amanhece. Deus está No fim do dia. Deus está. Deus está. Conhece tudo. Deus está. O que eu preciso. Ele está. Está. Deus está. O meu consolo. Deus
Senhor, não há nenhum Deus, Senhor, tão grande quanto Tu, Senhor. Tu és mais elevado que qualquer outro, Deus. Pois não existe outro Deus, Senhor, além de Ti, Deus. Únicos deuses que existem, Senhor, são os deuses que estão no nosso coração, ó Pai. Que somos nós mesmos, Pai. O nosso próprio eu. Que possamos sempre lembrar disso, Senhor. Que não existe nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Que não existe nenhum outro além de Ti, Deus. Só Tu és grande. Só Tu és maravilhoso, Deus. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, de toda a glória, Pai. Porque só o Senhor morreu naquela cruz por nós, Senhor. E podemos celebrar que Tu és grande, Senhor. E podemos cantar, Senhor, porque o Senhor preenche o nosso coração de toda a alegria, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
Queremos, ó Deus, somente o Teu nome engrandecer, ó Pai. Somente a Ti, Senhor, louvar. Somente a Ti, Senhor, exaltar, ó Deus. Pois só, Senhor, Tu és. Só Tu, Senhor, é soberano sobre toda a terra, Senhor. Só Tu, ó Pai. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção. Os irmãos podem ficar sentados neste momento, pois vocês vão ter alguma palavra, pastor? Deixa eu só lembrar os irmãos que nós estamos também já fazendo nossa campanha para ajudar o trabalho lá no sertão. O trabalho será em julho. Eles certamente vão precisar de muitos recursos para abençoar lá no sertão. Então o que você faz? Você pode então fazer a sua oferta e escrever no envelope a palavra sertão. Estamos entendendo que você gostaria que isso seja revertido em cestas básicas, seja revertido em algum outro tipo de situação para abençoar o trabalho que será feito pelo pastor Enoque, pela Edna e a equipe que vai viajar para o sertão em julho. Então nós já estamos ajudando em campanha e você pode fazer essa oferta a partir desta noite, tá bom? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Nós vamos orar. Se você tiver pedido de oração ou gratidão, eu gostaria que você pudesse ficar em pé, aí mesmo onde você está. Nós vamos orar pela sua vida. Não sei pelo que você passa, não sei qual é o problema ou qual o pedido que você precisa que Deus contemple, a dificuldade que você precisa que Deus oriente, o problema que você precisa que Deus ajude você a resolver. Mas uma coisa eu sei, que se você confiar de todo o seu coração, Ele vai atender, não da forma como eu e você queremos, mas Ele vai responder da forma como Ele quer. E isso é o que importa, porque quando Deus faz, é sempre o melhor. Amém? Você confia nisso? Você confia nisso? Você confia com certeza? Se Deus agir, eu acredito que é o melhor para mim, mesmo que não seja o que eu quero, mesmo que não seja o que eu estou pedindo agora. Mas Senhor, eu descanso nas Tuas mãos, porque Tu sabes o que é melhor para mim. Amém? Vamos orar? Leide, ore a Deus por gentileza. Senhor Deus, Pai que está no céu, Pai, nós estamos aqui para render graças a Ti, Senhor, render louvores ao Teu nome, para dizer o quanto nós te amamos, ó Pai, o quanto nós queremos a Tua presença, ó Deus, o quanto nós queremos, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo sobre nós. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, eu coloco cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que conhece, ó Pai, como está a nossa vida, as aflições, as dificuldades, o que temos enfrentado, ó Deus, no nosso dia a dia. E Tu és aquele Deus também, ó Pai, que faz milagre, que faz maravilhas, que faz o impossível acontecer. E nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Nós cremos, ó Pai, no poder que o Senhor tem, ó Deus, de eternidade a eternidade. Nós cremos, ó Deus, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade, ó Deus, está sobre nós, ó Pai. Nós Te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está aqui, ó Deus. Cada pedido, ó Deus, que está no nosso íntimo, ó Pai, que não foi falado, ó Deus, expressado, mas o Senhor conhece. E que o Senhor esteja respondendo, ó Deus, que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso sustento, ó Deus, a força que nós precisamos para atravessar, ó Deus, as dificuldades, a tempestade, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que precisam de uma cura, de uma restauração. Que o Senhor seja o Deus da cura. Que o Senhor seja o Deus, ó Deus, da família restaurada também, ó Pai. Que o Senhor seja o Deus que abre portas de emprego para aqueles que estão precisando nessa noite. E que o Senhor seja o Deus, ó Deus, que dá resposta para aqueles que estão necessitados. E que a Tua paz esteja sobre nós, ó Deus. Que o Senhor venha acalmar o coração aflito, angustiado. E que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, nos orientando, ó Pai, para o caminho certo, para a decisão certa, ó Deus. Para que não venhamos, ó Deus, tomar nenhuma decisão precipitada. Para que nós não venhamos, ó Deus, tomar direção errada, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja na direção, ó Deus. Pai, Tu és aquele que cura, que restaura, que transforma. Tu és aquele que está do nosso lado também, nos ajudando em todo o tempo. E nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tira do nosso coração também toda incredulidade, todo pensamento, ó Deus, que é contrário à Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, expressar a Tua palavra, ó Deus, nas nossas vidas também com uma atitude de crer que o Senhor pode resolver qualquer situação. Em nome de Jesus, ó Pai, tome em Tuas mãos os irmãos que estão doentes em casa, ó Deus, que não estão podendo vir, ó Deus, junto com a igreja, Te adorar. Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando esses irmãos também. Em nome de Jesus, ó Deus, nós louvamos o Teu nome neste momento. E nós confiamos, ó Deus, no poder que o Senhor tem de fazer milagres, de fazer maravilhas, porque Tu és esse Deus. Tu és
grande, como nós cantamos nesta noite. Tu és poderoso, Tu pode todas as coisas, ó Pai. Tu és soberano sobre todas as coisas. Nada foge do Teu controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós cremos que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito. Em nome de Jesus, acalma os nossos corações e que nós possamos confiar plenamente no Deus do impossível, no Deus que é o nosso Pai, no Deus que é o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Você conhece essa passagem? Amém? Isaías, profeta, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas asas, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e seus habitantes e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que o 10º fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Bom Deus, o Deus, eis a sua palavra em Isaías capítulo 6. Sabes da visão de Isaías, sabes de quanto a visão dele transformou a sua vida para sempre.
que nós também possamos ter uma visão como essa, que também possamos vislumbrar o Senhor na sua glória, e que esta visão também possa produzir em nós frutos de justiça. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar os nossos lábios, tocar o nosso coração, tocar a nossa vida com a mensagem da redenção, com a palavra de transformação, com o Espírito Santo de Deus, e purificar as nossas vidas. Fale com a sua igreja, fale conosco, dá-nos, ó Deus, condições de enxergar, talvez uma pequena fração daquilo que Isaías enxergou naquele dia. Abre nosso entendimento, porque se não for o Senhor, através do seu Espírito, não há mensagem, não há pregação, não há entendimento, não há compreensão, não há transformação. A mensagem não será entendida, aplicada e vivenciada. Então que o teu Espírito agora faça a obra em mim, o pregador, mas também no povo que vai ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 2 Crônicas, capítulo 26, é onde a Bíblia narra a história do rei Uzias, um dos maiores e melhores reis de Israel, no caso de Judá. O seu reinado durou 42 anos, foi o segundo, 52 anos, foi o segundo maior reinado de Israel. Foi maior que até o rei Davi. Uzias, ele se tornou rei quando tinha apenas 16 anos de idade. Sobre ele pesava uma enorme responsabilidade, dirigir e conduzir o povo até o Senhor. Como eu e você, ele não teve uma boa referência de pai. Digo eu e você, no caso daqueles que não tiveram também, né? Ou não tem. Ele cresceu numa casa onde o seu pai, Amazias, rei de Judá, havia se afastado do Senhor. O povo havia conspirado contra o seu pai e matado, assassinado o seu pai e o condenado à morte, então, de tão mal que o seu pai era. Quando Uzias herdou o trono de Israel, ou o trono de Judá, por volta do ano 790 a.C., então seu reinado tinha grandes desafios, e ainda tão novo, e tantas coisas para fazer. Mas a primeira coisa e a principal ele fez. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, olha o que a Bíblia fala sobre Uzias, o rei. 2 Crônicas 26, verso 4. Diz o texto: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Está aqui, seu pai havia se afastado. 2 Crônicas 25, 27. Põe lá para a gente ver. Ele se afastou, mas então depois ele voltou, né? Acho que faltou essa informação. Olha lá, a partir 25, 27. 2 Crônicas 25, 27. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Então ele serviu ao Senhor por um tempo, e depois se afastou do Senhor no final, e aí ele foi assassinado pelas pessoas. Ok? Ótimo. Outra questão importante. A Bíblia diz, ainda em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, que ele se pôs a buscar a Deus. A principal coisa que o rei Uzias fez foi buscar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu do temor do Senhor. Então havia um tutor, alguém que era responsável pela vida do rei, que ajudava o rei, um conselheiro íntimo, e esse conselheiro ensinou então Uzias a buscar o Senhor. Tudo bem até aqui? Versículo 7. Deus
o ajudou contra os inimigos, porque ele havia buscado a Deus. Verso 8: sua fama se espalhou por todos os cantos, e ele se tornou muito poderoso. Porque este rei se volta para o Senhor, logo bem cedo, a Bíblia diz que Deus o honrou, Deus o coroou com um reino vitorioso, ele venceu os inimigos, se tornou grande e o seu nome se espalha, sua fama se espalha por todos os lados. Tamanha foi as conquistas e a paz que ele conquistou para Judá, que ele se aplicou às reformas. Ele construiu torres em Jerusalém, construiu torres no deserto, cavou cisternas ou poços, ele também tinha grandes rebanhos, fazendeiros, ele tinha vinheteiros, versículo 10, no versículo 11, ele tinha um grande exército organizado, totalmente armado e equipado. Por quê? Porque ele buscou o Deus do céu, Deus deu sucesso a ele na terra. Não havia em nenhum lugar um rei como Uzias. E esses anos, então 52 anos de reinado, foi marcado pela bênção do Senhor. Tudo bem até aqui? Ótimo. Ele se tornou tão bom, e se tornou tão importante, e reformou tanto o povo de Judá, que sem dúvida, eles gozaram do momento ápice da sua história. Uzias se tornou o maior rei de Israel dos últimos tempos. Um exemplo a ser seguido, um homem de Deus, ok? Porém, tudo isso trouxe um problema. A vida de Uzias não terminou tão bem quanto começou. Por causa de tudo que ele conquistou, por causa de tudo que fez, Uzias, no final do seu reinado, se encheu de orgulho. Depois de tudo que ele havia conquistado, de tudo que ele havia feito, ele se tornou orgulhoso e cometeu um erro terrível. Versículos 19 e 20 de 2 Crônicas que nós estamos lendo. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. O que está acontecendo? Uzias se tornou tão soberbo e arrogante, por causa de tudo que havia feito, tudo que havia conquistado, que ele achou que ele podia entrar no templo e oferecer ele uma oferta ao Senhor. Qual é o problema? Ele era o rei, ele não podia. Deus havia instituído a tribo de Levi para fazer isso. Somente os sacerdotes tinham autorização do Senhor para apresentar ofertas. Ele não podia fazer isso. Não era ofício dele, não era trabalho dele, era um ato de desobediência a Deus fazê-lo, mas ele, cheio de soberba e arrogância, foi e fez então o que Deus reprova. Por esta razão, Deus o castiga com a lepra, ele é agora afastado da cidade, mora afastado, mora numa casa fora da cidade, e ali ele morre, leproso, como uma marca de Deus para dizer a ele: ninguém, seja quem for, pode ser soberbo na minha presença e ainda prevalecer. Versículo 15 e 16 que nós lemos, então mostra isso, tá bom? E aqui então, com a morte de Uzias, vem a grande pergunta: e agora, Senhor? O que vai ser? Perdemos o rei, ele morreu, o grande rei Uzias, o servo do Senhor, a quem o Senhor favoreceu, a quem o Senhor escolheu, o homem de Deus, morreu, e agora, quem conduzirá esta nação? Quem vai guiar este povo? E é neste ano, no ano mais duro para Judá, no ano em que precisam enterrar e despedir-se de um grande rei, eles precisam então
ou são lembrados por Deus de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Porque isso é pertinente, porque nós estamos vivendo um momento mais difícil da recente história do mundo. Nos últimos 30 anos não se viu nada parecido. Nós já tivemos guerras mundiais no passado, onde milhões de pessoas morreram, num curto período de tempo. Então não podemos dizer também que o que estamos vivenciando seja mais grave do que isso. Mas uma coisa é certa, nos últimos 30 anos não se viu nada parecido com o que vem acontecendo no último ano, e faz um ano que estamos enfrentando o Covid. Um ano que nossas vidas viraram de ponta cabeça. Um ano em que as coisas nunca mais foram as mesmas. Onde já se viu que um ano inteiro passaria e você não poderia entrar numa sala de aula. Para muitos é razão de alegria, mas daqui a uns 5 anos, quando você entrar na faculdade, você vai chorar e vai dizer: um ano foi perdido, talvez 2, e agora? E o prejuízo? Fábricas, indústrias, multinacionais, empresários, pequenos e grandes, prefeitos, prefeituras, comércio, tudo paralisado. Prejuízo em todos os países, de todos os lados. E neste momento tão difícil que todos nós enfrentamos, e ainda estamos enfrentando, e pode ficar muito pior do que já está, porque ainda não estamos nem perto de resolver essa crise, não estamos nem perto de resolver esse problema. Nem 90, mais de 99, 97, 98% da população não foi vacinada, e mesmo que for vacinada, ainda vão pegar o vírus. É um vírus que a gente vai ter que conviver até o fim da vida a partir de agora, ele não vai sumir. Nós vamos assistir a cena de pessoas morrendo por Covid até o fim da nossa vida ainda. Então fará parte da nossa história, é uma batalha que começou e está longe de terminar. E o que precisamos entender é que neste momento de tamanha dificuldade, sempre houveram momentos de dificuldade, os nossos olhos precisam se voltar para aquilo que pode nos dar esperança. Os olhos de Isaías e do povo de Israel voltou-se para o Senhor naquele dia. Deus mostrou a eles uma coisa importante: eu estou no controle de tudo. Nunca nada fugiu das mãos do nosso Deus. Amém, meus irmãos? No verso 1 ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Não é à toa. Por que este ano? Porque é o ano da falta de esperança, é o ano em que não há ninguém no trono, é um ano de muitas dúvidas, é um ano de perguntas sem respostas, é um ano agora em que ninguém sabia o que ficaria ou como o reino ficaria. Então neste ano ele tem a visão gloriosa dos céus. Amém? Que Deus mostra a Isaías. A primeira coisa que Deus mostra a Isaías é a sua grandeza. A visão de Isaías é clara. Primeiro, ele vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O que significa ver Deus sentado num trono, meus irmãos? Ele poderia aparecer a Isaías de outra forma, em outro lugar, no alto de uma nuvem, poderia estar sentado no arco-íris, podia aparecer de diversas formas, ou simplesmente andando na estrada. Por que ele quis aparecer a Isaías sentado num trono alto e sublime? O que ele está dizendo a Isaías? Ei, não tem ninguém sentado no trono em Jerusalém, mas eu continuo sentado no meu trono. Ei, você está enxergando, Isaías, quem manda aqui, quem sempre reinou aqui, quem sempre conduziu as coisas, quem rege o universo com a própria palma da mão, quem diz e acontece, quem faz com o poder da palavra, quem está no controle absoluto de todas as vidas, incluindo a sua.
Agora, imagine se hoje ainda você tivesse a mesma visão de Isaías. Com tantas dúvidas do futuro, ele aparecesse a você num alto trono e dissesse a você: eu sou Deus e sua vida é minha. Ele está sentado num alto e sublime trono, ou num lugar alto e elevado. Qual que é a ideia? A ideia é: todos vocês estão abaixo de mim. Eu estou acima de tudo. Ninguém está acima de mim. Estou no controle e rejo todo o universo. Eu mando. Eu estou no trono. Ele não está sentado num lugar inferior. Ele não está abaixo da humanidade. Ele não está sobre a nossa ordem. Ele não responde aos comandos humanos. Ele é quem rege o universo, meus irmãos. Agora, esta não é uma visão boa, é ruim também. É uma visão assustadora, é uma visão terrível. Quando Isaías tem essa visão, ele acha que vai morrer. Ele diz: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Ao mesmo tempo que é uma visão impressionante, gloriosa, esperançosa, também traz terror no coração de Isaías. A Bíblia diz, ainda no verso 1, que ele está sentado no trono e a aba da sua veste enche o templo. O que isso quer dizer? A bainha da sua roupa enche o templo. Sabe o que isso quer dizer? Se só a bainha do manto dele enche o templo, imagine o tamanho dele. Sabe o que é a bainha da roupa? A bainha da roupa é lá embaixo. A bainha da roupa do Senhor estava enchendo o templo. E o templo tinha 30 metros. Então ele está dizendo: Isaías, olha para mim. Olha como eu sou o Senhor do universo. A bainha da minha roupa enche o templo que você acha imponente. Nada é maior que eu. Nada é maior que eu. Covid não pode afetá-lo. O dinheiro não o afeta. Não há poder na terra que se compare ao poder do Senhor. Amém? A bainha do seu manto enche o templo. Nem mesmo é o manto inteiro. Isaías não conseguiu enxergar nem o manto todo. Só viu a bainha e já ficou aterrorizado. A Bíblia diz que havia anjos. E ele vê os anjos acima dele, acima do trono, ou acima do templo, e estes anjos, ou serafins, tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. O que significa cobrir o rosto e com 2 cobrir os pés? Cobre o olho, porque a glória de Deus não pode ser vista e contemplada então por olho nenhum, nem dos anjos. O brilho da glória do Senhor é tão grande, que os anjos não ousam olhar para ele. Tamanha a sua glória, tamanha a sua santidade, tamanha a grandeza do seu ser. Os anjos cobrem os rostos diante do Senhor. Lembra de quando Moisés queria ver o rosto do Senhor? Ele disse a Moisés: olho nenhum vai ver a minha face e viver. Então ele colocou Moisés de costa, colocou a mão para cobrir e passou diante dele. Isaías viu o Senhor, mas ele não via o rosto do Senhor. Ele via a glória, ele via o manto, ele via o trono, ele via os anjos, mas ele não era capaz de enxergar o Deus Todo-Poderoso, porque ele está acima de tudo. A sua santidade é tão grande que nós seríamos, num só segundo, dissolvidos por causa dos nossos pecados. É por isso que ele diz: eu vou morrer, estou morrendo porque os meus olhos viram o Rei da Glória, estou morrendo porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Verso 5.
ele grita, ele está apavorado com o que ele está vendo. Ele diz: estou morrendo, eu sou pecador, e eu estou vendo Deus santo, santo, santo. A Bíblia diz que há um clamor de santidade, há um clamor de adoração na presença de Deus. Os anjos no verso 3 estão gritando uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória, ou toda a terra está cheia da sua glória. Que espécie de saudação é essa? Porque ele repete 3 vezes a palavra santo? Você sabe? Sabe por que uma coisa é repetida 3 vezes na Bíblia, o que quer dizer? Poucas coisas na Bíblia repetem-se 3 vezes. Mas quando repete 3 vezes, não há dúvida. Aquilo é grandioso. Aquilo é tremendo. O que os anjos estão fazendo é reforçando a visão, dizendo: sim, o que você está vendo é a coisa mais santa que você poderia ver em todo o universo. Não há nada mais glorioso do que isso. Não há nada mais imponente e santo. Agora veja, o que é ver um Deus triplamente santo? Nele não há impureza, nele não há pecado, nele não há sombra de erro, ele nunca falha, ele é tão perfeito, que os anjos têm que declarar 3 vezes para honrar a sua santidade. Uma só não basta. Em outras palavras, ele é ainda mais santo do que tudo que nós imaginamos. Ele é mais santo de qualquer coisa que nós pudéssemos imaginar. Ele é mais santo do que qualquer coisa santa que a gente pudesse ter ideia. Não há nada mais puro, não há nada mais limpo, não há ninguém mais santo do que ele. Amém? Significa que ele é ainda mais forte do que nós podemos imaginar. Ele é ainda mais puro do que podemos imaginar. Ele tem um amor ainda maior do que podemos imaginar. Ele ainda tem uma graça e uma misericórdia muito maior do que podemos imaginar. Se você já imagina que ele te ama, imagine se nós pudéssemos conhecer todo o seu amor por nós. Se pudéssemos ter uma pequena vislumbre, uma pequena ideia de quanto ele nos ama, como ficaríamos se hoje ele deixasse no seu coração ter uma pequena compreensão do tamanho do amor dele por nós? Choraríamos desesperados, dizendo: Senhor, tu me amas, Senhor, tu me amas, eu não preciso do amor de mais ninguém, porque nunca ninguém em todo o universo será capaz de me amar desta forma que tu amas. E é uma pena que, como cristãos, este amor ainda não é grande o suficiente para nos dar o que nós precisamos, porque somos tão maus com Deus, que nós achamos e teimamos em achar que Ele não nos ama, porque não nos deu o emprego que queremos, porque não curou a pessoa que queríamos, porque não respondeu à oração que fizemos. Temos a audácia de chegar a este Deus grande, santo e perfeito, e atribuir a Ele culpa, engano, falha. Não, Deus não pode ser tão perfeito. Olha o que Ele está fazendo na minha vida, olha as coisas como estão andando, olha a situação, olha a saúde, olha o governo, olha a Covid, olha isso e aquilo. Para de blasfemar e comece a enxergar o que Isaías viu naquele dia. Três vezes, porque intensifica aquilo. 3 vezes, porque aquilo mostra quão grande Ele é. O que significa? Toda a terra está cheia da sua glória. O que significa? Toda a terra está cheia da sua glória.
significa que a glória de Deus, grande e poderosa, é derramada sobre toda a sua criação. Você vê as manifestações dessa glória em todos os lugares. Este mundo é tão perfeito, tudo é tão belo, tudo é tão maravilhoso, e tudo isso é assim, porque o nosso Deus é assim. Tudo é tão perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Tudo tem uma sincronia perfeita, porque Deus faz ser assim. Ele cria, Ele forma, Ele sustenta, Ele organiza, Ele enche, Ele preenche, Ele abençoa. Tudo é por Ele e para Ele. Agora, como agimos diante da santidade de Deus? Como Isaías agiu diante da visão que ele teve do Senhor? E eu quero, antes de falar ou meditar sobre isso, perguntar a você: você já viu o Senhor? Que tamanho Ele tem para você? Quem Ele é para você? Para muitos, Deus é um serzinho pequenininho, que de vez em quando aparece por aí. Para outros, é alguém distante, que não se importa e não nos ama. Para outros, Ele sequer existe, e a vida é simplesmente a obra do acaso, um acidente cósmico. Para outros, Ele é tudo. Ele é o ser mais importante da vida. Ele é a pessoa sobre a qual vale a pena viver e morrer. Quem Ele é para você? Que tamanho Ele tem para você? Que importância você atribui a Ele na sua vida? Ele é importante ao ponto de você acordar pela manhã e dizer: Senhor, este dia eu viverei para Ti, para a Tua glória? Ou Ele não é grande o suficiente, então você não precisa se preocupar com Ele ao longo do dia todo, e nem pensa nele ao longo do dia todo? Quem Ele é? Quem é este Deus que apareceu para você? Ou apareceu algum Deus para você? Você viu Ele? Não, pastor, eu nunca vi. Como não? A Bíblia está cheia da revelação sobre Ele. Como você ainda não viu? Por isso que Ele não aparece. A Bíblia está fechada. Por isso que você não conhece, porque você não acredita na palavra. Não, mas eu acredito na Bíblia. Quantas vezes você leu? Nenhuma. Acredita coisa nenhuma, mentiroso. Porque se acredita e não lê, então você é hipócrita. Quem acredita, quem vive este livro, quem come este livro é que realmente crê nele. Que Deus é esse que você conhece? Se alguém lhe perguntasse qual é o Deus que você serve, como você o descreveria? Como você diria que Ele é? Quais são as coisas que Ele julga importante? O que Ele crê? O que Ele ensina? Qual é as verdades importantes que Ele sustenta? Você conhece? Você seria capaz de passar 10 minutos descrevendo esse Deus? E uma tarde? E o dia inteiro? Isaías precisava ver este Deus porque ele não tinha uma clara compreensão de quem ele era. Ele está no início do seu ministério, é apenas o capítulo 6, ele está começando a sua jornada de uma vida inteira com Deus, e Deus precisava mostrar a ele: enquanto você não me ver como eu sou, enquanto eu não for importante para você, enquanto você não me conhecer por quem eu sou, eu não poderei usar você nas minhas mãos. E o mesmo se aplica a nós. Como podemos nos atrever a falar de um Jesus que nós não conhecemos? Como nos atrevemos a conhecer ou a falar de um amor que nós não conhecemos? A primeira coisa que precisamos fazer quando encontramos esta verdade, quando nos deparamos com Deus, quem Ele é reconhecer e confessar a nossa pecaminosidade.
A primeira coisa que aconteceu com Isaías foi se render aos pés do Senhor. Nos capítulos de 1 a 5, preste atenção, nos capítulos de 1 a 5 de Isaías, e eu vou falar o texto para você, você vai ver. Isaías passou boa parte desses capítulos pondo o dedo nos outros, acusando. Olha lá, capítulo 3, verso 9. 3, verso 9. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Taca o dedo lá. Ai deles. 3, verso 11. Mas ai dos ímpios. Põe o dedo lá. 15. Desculpa. Acho que é isso mesmo. 5:8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês tornarem os senhores absolutos da terra. Ai de vocês. Dedo na ferida. 5:11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Dedo na ferida. 5:18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e o pecado com cordas de carroça. Dedo na ferida mais uma vez dos outros. 5:20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, invertem as coisas. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Então, durante todos esses capítulos, o dedo de Isaías é afiado. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas a partir do capítulo 6, algo mudou. A visão tremenda de Deus fez ele enxergar quem ele de fato era. Fez ele não mais enxergar para o pecado do povo, mas fez ele enxergar a si mesmo. Ele se viu diante da santidade de Deus. Quando você conhece as Escrituras, quando você lê a Bíblia, quando Deus está falando com você nas páginas das Escrituras, se há uma coisa que você não vai ter dúvida, é que Deus vai mostrar para você quem você e eu somos diante dele. É isso que precisa acontecer. É isso que precisamos enxergar. É esta visão que primeiro precisamos ter. Não é enxergar o pecado dos outros, não é enxergar a falha da igreja, não é enxergar o quão pecadores os outros são, é olhar para dentro de nós. Se nós tivéssemos o hábito de fazer isso todos os dias, se tivéssemos o hábito de nos sentar, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, ainda na cama, e já começasse a olhar para o Senhor, e olhar para os nossos próprios pecados, e ali mesmo, estar em lágrimas na presença do Senhor, em arrependimento sincero, e disposição para seguir a vida da forma como Ele quer, tudo seria diferente. Se nós realmente temêssemos o Senhor por quem Ele é, se nós o conhecêssemos do tamanho que Ele tem, com a santidade dEle, e se isso nos impactasse tanto, sem dúvida, nosso casamento seria diferente, nosso relacionamento com os filhos, com os pais, entre os irmãos, o relacionamento no trabalho, tudo mudaria por causa da visão da santidade de Deus e do impacto que isso tem nas nossas vidas. Mas sabe por que nós não conseguimos viver o Evangelho no dia a dia? Sabe por que nós somos mal empregados, não conseguimos ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pai? Porque nós não enxergamos quem Deus é para nós, não o conhecemos, não o valorizamos, não o enxergamos como Ele é. Nós temos uma visão deturpada, destruída dEle.
Naquele dia, naquele momento, tudo muda na vida de Isaías, porque agora ele viu quem Deus é. E a partir daí, a sua vida muda, porque a santidade vem de Deus para nós, e não de nós para Deus. Não é algo que você faz, é algo que Deus faz em você. Santidade não é o homem que produz, vem de Deus, é para a glória de Deus. Foi Deus quem santificou Isaías, não foi Isaías que se purificou diante do Senhor. Como a Bíblia narra, o que acontece? Ele confessa o seu pecado, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Começa o seu dia assim, ai de mim. Vai para o trabalho assim, ai de mim. Vai brigar com a sua mulher ou com o seu marido dizendo isso, ai de mim. Mas não, nós somos como Isaías no capítulo 3, ai de você, ai de você. A Bíblia diz que a santidade vem de Deus, começa com Deus e flui de Deus. Ele diz que no momento da confissão, aí então um anjo sai com uma tenaz e na tenaz uma brasa viva do altar. Sabe onde é o altar? O altar é o lugar onde Deus faz a nossa redenção. O altar é o lugar do sacrifício, onde há o perdão dos pecados. É um lugar que Deus construiu para limpar o homem do seu pecado. Não é à toa que ele vê um altar, não é à toa que é do altar que vem a nossa purificação. Deus está dizendo a nós, em outras palavras a Isaías, o pecado do povo só tem jeito quando o povo me enxergar e do altar sair aquilo que vai trazer a eles nova vida. O homem não pode produzir a sua própria santidade. O homem não pode produzir a si mesmo, poupar a si mesmo uma vida cristã aprovada por Deus. Não é assim que funciona. Vem do trono, vem de Deus, vem do altar, vem do lugar onde há expiação, onde alguém paga o preço pelo pecado. O altar é onde o sangue é derramado para a nossa salvação. É de lá que vem a tenaz que põe no lábio de Isaías e então ele é purificado. É o anjo que vai, sobre a ordem de Deus. Deus diz, vai lá, purifica o altar, purifica do altar, leva do altar aquilo que vai purificar aquele homem. Precisamos olhar para Deus e dizer, Senhor, tira uma tenaz daí para mim também. Põe no meu lábio, põe no meu coração, porque eu sou idólatra. Põe no meu coração, porque sou mau. Põe no meu coração, porque ele só deseja coisas egoístas. Põe no meu coração e na minha mente, porque os meus pensamentos não são teus. Eu raramente penso em ti durante um dia todo. Tantas coisas passam pela minha cabeça, menos o Senhor e a sua palavra. Põe no meu coração, porque tem tantos desejos aqui, e a maioria deles, 99% deles, não vem do Senhor, vem de mim mesmo. É para mim. Põe nos meus lábios, Senhor, porque tudo que sai daqui não é vida, é morte. Põe nos meus olhos, Senhor, porque quando enxergo as coisas, eu só enxergo aquilo que me atrai. Meus olhos são perversos, pervertidos, maldosos, invejosos, maliciosos. Precisamos olhar para este altar e dizer, Senhor, traz daí aquilo que vai transformar a minha vida, porque eu não consigo mudar a minha vida sozinho. Eu não posso transformar, eu não posso tirar este coração daqui sozinho. Eu não consigo tirar e matar esse dragão terrível do pecado que me devora. Eu só consigo se o Senhor agir. Agora ele já fez isso, ele fez algo muito melhor do que para Isaías, ele fez para você algo muito mais grandioso do que ele fez naquele dia para Isaías, porque para Isaías, uma vez, um anjo saiu e levou a ele a
o perdão. Para nós, Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele não mandou um anjo. Para você, Ele mandou o seu Filho. Para você, Ele não colocou uma brasa numa tenaz. Ele colocou o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Para mim e para você, Ele não colocou apenas no lábio para purificar. Ele banhou o nosso coração com o sangue do seu Filho Jesus, trazendo perdão e salvação. O que Ele fez por nós é muito mais glorioso, amoroso e grandioso do que Ele fez por Isaías naquele dia. Mas damos valor? Não. Nós somos capazes de dizer: ah, se Deus fizesse igualzinho a Isaías comigo. Meu querido, o que Ele fez por você é muito maior. Ai de mim, começa o seu dia assim, termine o seu dia assim, viva o seu dia assim, e Deus vai transformar a sua vida. Na presença de Deus, os pecados, os graus, as classificações se tornam irrelevantes. Não importa se você adulterou, matou, assassinou, ou se você contou uma mentira. É tudo terrível, é tudo mal, é tudo sujo. Diante da santidade dele, qualquer sombra de mau pensamento é terrível. Mas para nós não. Você consegue conviver muito bem com um pensamento mau, mas não consegue conviver com um pecado grave, porque nós fazemos isso. Quando Deus do céu sente nojo só de um pensamento mau que temos no começo do dia. Mas isso nos incomoda? Não. Por quê? Porque nós não temos uma visão de quem Ele é. Porque nós não o conhecemos. Não sabemos o que Ele pensa. Não sabemos o que Ele acha da vida que vivemos e dos pensamentos que temos. Você já imaginou se por um instante Ele te deixasse ver como Ele se sente quando nós pecamos? Como Ele se sente? A tristeza que Ele causa diante de tudo que Ele fez por nós. Agora, por que Ele faz tudo isso na vida de Isaías? Por que, ai de mim? Por que o serafim? Por que a purificação? Tudo isso tem um propósito. Versículo 8, ele diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E é o único que poderia dizer a ele: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero terminar com essa visão. Uma pessoa que conhece a Deus, que viu a Deus, que conhece o coração de Deus, nas palavras, nas escrituras, só tem uma coisa que invade o seu coração a partir de agora: Senhor, eu quero mostrar isso aos outros. Eu quero que os outros vejam o que foi que eu vi. Porque não há outro propósito na vida. Não há nada melhor que importa viver do que viver para mostrar a glória de Deus. Eu vou voltar a isso aqui mais um pouco. Qual seria a melhor carreira que você pudesse ter na sua vida? A de maior sucesso. A que lhe traria maior glória, maior prazer. Qual seria? Me ajudem. Qual? Ninguém tem uma ideia? Ninguém? Qual seria a carreira de maior sucesso para o mundo? Que você diria: essa pessoa, sem dúvida, alcançou o auge, é a pessoa que alcançou o maior sucesso. O Biden, disse o Wallace. Quem mais? Quem mais? Vamos? Me ajudem? Não é o jogador do Vasco, com certeza.
Mas seria, por exemplo, o melhor jogador do mundo naquele ano, né? Esse ano quem foi o melhor jogador do mundo? Nem sei. Hã? Lewandowski, é polonês lá, né? Então, vamos dizer que esse é o ano de maior auge da carreira do cara. Ele alcançou o maior sucesso, vamos dizer assim, se tornou a pessoa mais importante do futebol, o melhor jogador do mundo, na opinião da maioria dos esportistas e do mundo todo. Uma vida de sucesso. E depois? O que é que vai? Não vai morrer esse ano. Vai viver mais uns 40, 50 anos. E aí agora? Vai viver de quê? Fala para mim. Qual será o propósito da vida dele a partir de agora? E quando esse cara aposentar? E quando o Biden deixar a presidência, daqui 4 ou 8 anos, o que vai ser da vida dele? O que é que vai mover esse homem? E quando ele conquistar o auge da empresa, ganhar milhões e milhões de reais com a sua companhia dos sonhos, e quando você comprar a casa na praia, o Ferrari na garagem, tudo isso que você conquistar e quer tanto, o que vai ser depois disso? Pastor, não quero tanto não, um pouquinho menos está bom, não importa. A questão é, não há nenhum objetivo de vida neste mundo que satisfaça a sua alma, que lhe dê plena satisfação no ser, que te faça ser plenamente feliz e realizado até o fim da sua vida. Não há nada que o mundo possa nos dar ou promover, que você possa olhar e dizer, sim, se eu alcançar isso, certamente eu serei plenamente feliz até o fim da minha vida. Isso não acontece, porque o mundo não foi feito para nos dar isso. Deus nos fez para nos satisfazer apenas nele. Não há nada além dele que importa viver. Não há nada além dele que importa morrer. Não há nada além dele que importa viver a vida inteira para servir. Então o que nós precisamos na verdade é dizer, Deus, eu tenho que parar de enxergar a glória deste mundo e a invejar, porque isso não é nada comparado com quem Tu és. Eu quero viver para Ti, Senhor, porque o Senhor é grande, imponente e maravilhoso. O Senhor pode me dar tudo o que eu preciso. Mas só pessoas que veem a Deus assim, que o enxergam assim, viverão assim. Sabe como muitos de nós enxergamos a Deus? Alguém que eu preciso agradar para me dar o que eu tanto quero. Alguém que eu preciso agradar para garantir a minha saúde. Alguém que eu preciso agradar para garantir uma vida próspera. A sua visão de Deus é tão pequenininha, mas tão pequenininha, que Deus sente nojo dessa visão. Ele diz, você não tem a mínima ideia de quem eu sou. E o pior, não tem a mínima ideia do que eu posso fazer na sua vida. Agora, sabe como vivemos a nossa vida? Um dia após o outro, um sonho após o outro, uma realização após a outra, até a morte. E quando ela chegar, nós vamos olhar para trás e dizer, gastei boa parte do meu tempo, da minha energia, dos meus esforços, com coisas inúteis. Porque depois que você partir, aí você vai vê-lo como ele é. Mas aí será tarde demais. Então pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e comece a enxergá-lo agora, hoje, esse ano. Comece a ler e dizer, Deus, me mostra quem Tu és, porque eu quero viver para Ti. Eu quero conhecer Você. Eu não quero viver para ser mais um empresário, mais um pai, mais uma mãe, mais um filho, mais uma filha, mais um jogador de futebol, mais um funcionário da empresa, mais um professor, mais um engenheiro, mais um arquiteto, mais um. Eu quero ser o Filho de Deus. Mas eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Amém? Feche os olhos comigo, curva a sua cabeça. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo,
naquele dia, naquele lugar, Isaías teve uma visão que transformou a sua vida. Este homem viveu a sua vida inteira proclamando uma mensagem de ruína e destruição. Ele pregou para um povo de coração duro, que não se convertia de jeito nenhum. Mas todos os anos de ministério dele, mesmo sem nenhum convertido, mesmo sem ninguém seguindo a sua orientação, ele não desistiu, porque ele tinha uma visão clara de quem tu és, que transformou a sua vida para sempre. Senhor, o Senhor fez isso na vida de 12 homens lá atrás, os discípulos. Eles tinham uma visão clara de quem era Jesus. Tiveram com ele 3 anos, aprenderam com ele e depois continuaram a estar com ele dia a dia, em oração, na palavra, em consagração de vida. Andaram com Jesus toda a vida e puderam ser bênção, levando o cristianismo a todas as pessoas que puderam. Senhor, tu tens um propósito para nós. Há algo que nós precisamos transmitir, há algo que precisamos dizer, mas nós não podemos dizer se não te conhecermos. Não podemos falar de um Deus que nós não experimentamos. Não podemos falar de uma verdade que não é nossa verdade. Não podemos falar de um Deus que transforma, que não nos transformou. De um Deus que perdoa, que não nos perdoou. De um Deus de amor que não nos ama, porque nós não conhecemos. Então, em nome de Jesus, faça-nos ter esta visão clara de quem é, Senhor, para que então nós sejamos bênção nas mãos do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abra nossos olhos para ver, abra nossos olhos para ver, e eu repito mais uma vez, Senhor, abra os nossos olhos para vê-lo, glorioso e maravilhoso Deus. Amém. Fique em pé, vamos louvar o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O que você vai fazer diante desse Deus? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer a Ele: Senhor, me perdoa. Porque dizer que te conhece e viver o que nós conhecemos tem uma grande diferença. E eu vou dizer a Ele com essa minha atitude aqui: Senhor, eu não quero só dizer que te conheço, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor seja o único Senhor da minha vida, e que não haja nenhum outro, porque só assim eu serei o marido que a minha esposa precisa, e o pai que os meus filhos precisam, e o pastor que esta igreja precisa, e o filho que a minha mãe precisa, e o irmão que os meus irmãos precisam, o amigo que os meus amigos precisam. E o que você vai fazer diante desse Deus? Que decisão você vai tomar? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eu te vi, eu te conheci, e agora eu quero te servir por toda a minha vida. E você vai dizer o que para Ele? Você o conhece? Se você o conhece, tome uma decisão. Agora, se você não o conhece, então diga a Ele: eu quero conhecê-lo. Dobre o seu joelho, diga a Ele: eu quero conhecer você, Senhor. Chegue em casa, abra sua Bíblia e mergulha nela de cabeça, e deixe-o falar contigo. Agora, se você já o conhece e não vive a fé, não obedece, então você não conhece, não. Porque se nós o víssemos como Ele é, nossa vida não seria assim. Se houver mais alguém como eu, precisando que Deus faça uma obra, dobre o seu joelho, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é muito maior do que tudo que podemos imaginar e pensar. E aquilo que conhecemos de Ti é uma mera fração de quem és. O que Isaías viu naquele dia é apenas a orla da sua veste, um pequeno vislumbre da sua glória. Senhor, o Senhor é muito, muito, muito mais santo do que o que Isaías viu naquele dia. O Senhor tem um amor muito, muito, muito maior do que tudo que podemos imaginar. O Senhor tem mais poder do que tudo que nós podemos imaginar. E o Senhor, ó Deus amado, quer se revelar a nós. Quer nos mostrar a sua glória, quer nos mostrar a tua doçura, quer nos mostrar o teu ser glorioso e maravilhoso. O Senhor quer que nós tenhamos uma ideia clara, concreta de quem és. E assim como o Senhor se revelou a Isaías, o Senhor se revelou a nós nas páginas das Escrituras. Está lá todo o seu amor, toda a sua glória, toda a sua santidade, todo o seu poder. Mas vivemos como se nós não conhecêssemos isso. Vivemos como se isso não fosse importante. Vivemos como se o ser ou o seu ser não fosse relevante para nós. E as pessoas que nós conhecemos não enxergam o Senhor em nós.
não enxergam o Senhor agindo em nós, não enxergam o Senhor movendo em nós o seu poder, a sua glória, o seu amor, a sua santidade, o Senhor, ó Deus, agindo através das nossas vidas. E é por isso que nós nos prostramos diante do Senhor e te imploramos: tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e o nosso pecado tem ofuscado o Senhor em nossas vidas. O amor ao pecado, o coração idólatra, cheio de penduricalhos dessa vida, tem nos ofuscado da glória de Deus, tem nos impedido de ser o marido, a esposa, o pai, a mãe. Sim, tem nos impedido de ser o cristão que o Senhor quer que sejamos, cheios de amor e graça. Então, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e declaramos diante do Senhor: mostra-nos a tua glória, mostra-nos o que o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Nós nos oferecemos a ti, queremos que o Senhor se revele, transforme, faz com que saia sim uma gota do sangue de Cristo Jesus, derrama sobre este coração velho e pecador e faz dele um coração de carne, sensível à voz do Espírito, obediente, que te ama, que vive para te honrar todo dia, o dia todo. Senhor, não há outro propósito maior de vida do que esse. Não há outra coisa mais importante do que viver para ti. Então, em nome de Jesus, opera, transforma, muda a nossa mente, muda o nosso coração com o toque do teu Espírito, este mesmo Espírito que tocou o coração de Isaías, tocou os lábios dele, toca as nossas vidas agora e transforma o nosso ser, para sermos uma imagem da glória do seu Filho Jesus Cristo neste mundo de trevas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, você pode orar ao Senhor aí no seu lugar, no lugar onde você está, dizer a Ele as coisas na sua vida que você precisa que Ele opere, que Ele transforme, tá? Converse com Deus, não vá correndo embora. Não tem nada para fazer melhor do que acertar os ponteiros com o Senhor. Então, enquanto eles cantam essa última canção novamente, eles cantam e nós oramos. Eles cantam e nós nos humilhamos. Eles cantam e nós o buscamos de todo o coração. Amém? E só após você pode sair e ir para sua casa, creio eu, transformado pelo agir do nosso Deus. Queremos